e Viamão. A IPTC atende a essas duas ocorrências. Trânsito lento em função de obras agora para os motoristas na Cavalhada, próximo a Otto Niemeyer, em direção à Zona Sul. Mas nesse ponto não há acidente em atendimento. Alerta ainda para congestionamento na RS 240. Tem lentidão no sentido Portão-São Leopoldo em função de obras na via. Com informações do trânsito, Eduardo Paganella. Em GZH. Juíza cita maus tratos e tortura contra adolescentes em decisão que afasta a diretora de unidade da FASE de Porto Alegre. De Oliveira, da terceira vara do Juizado da Infância e da Juventude do Fórum Central da Comarca de Porto Alegre, determinou o afastamento imediato das funções de 2 diretores de uma unidade da Fundação de Atendimento Socioeducativo, a FASE. A decisão atende a um pedido liminar da Defensoria Pública do Estado. O caso corre em segredo de justiça. A Rádio Gaúcha teve acesso ao despacho. O afastamento ocorre em razão de denúncias de violência contra adolescentes que cumprem medidas socioeducativas no CASE POA 1. Foram afastados a diretora da unidade, Deise Machado de Moura, e o assistente de direção, Rafael Lago. No pedido liminar, a Defensoria relata violência e humilhação que teriam sido praticados por servidores com o conhecimento da direção. A Rádio Gaúcha aguarda uma posição da FASE. Para a Rádio Gaúcha, Eduardo Matos. Médico emita receitas digitais de forma segura. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 5 horas. Para a Rádio Gaúcha, Natália Pitã. Notícia na hora certa, Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. Mês Farroupilha chegou com tudo na Zé Pneus. E quem ganha é Tutia. Pneus Goodyear, aro 14, 15 e 16, com preço à vista parcelado em 10 vezes. É de cair os butiá do bolso. E tu ainda pode garantir os melhores serviços de auto center, como balanceamento, geometria, suspensão, troca de óleo, baterias e muito mais. Tu vai ficar de fora mesmo? Corre pra Zé Pneus mais próxima. Consulte medidas e modelos participantes. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Hello, I'm Teacher Janani, professora de inglês do Senac Camaquã. Você sabia que falar outro idioma pode mudar a sua vida? Venha soltar a língua no Senac Camaquã. Inglês para crianças, adolescentes, jovens e adultos, do nível básico ao avançado. No Senac você tem aulas dinâmicas e material didático importado incluso e sem taxa de matrícula, além das melhores condições e descontos especiais. Acesse senacrs.com.br/idiomas e inscreva-se já. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. O Dia das Crianças já chegou na Supar. Preços especiais e variedades de brinquedos para garantir a alegria da criançada. Balanço infantil R$ 49,00. Bonecas a partir de R$ 19,90. Carrinhos a partir de R$ 9,00. Triciclo R$ 99,00. E para brincar e praticar exercícios, a Supar tem bola de futebol ou vôlei por R$ 19,90. Dia das Crianças é nas lojas Supar. Acompanhe a Supar nas redes sociais. Qualidade, variedade e preço baixo tem no Roxo Centro de Compras. Presunto Perdigão, o quilo R$ 16,90. Filezinho Sassami Macedo IQF, o quilo R$ 16,99. Iogurte Vigor Mix, 165 gramas, R$ 1,99. Ofertas disponíveis até quarta-feira, dia 29 de setembro, no Roxo Centro de Compras. Aproveite! Ciente de que o plantio é uma das etapas mais importantes de todo o ciclo produtivo, a solução que a John Deere oferece atende todas as necessidades de quem precisa realizá-lo com agilidade, precisão e economia, garantindo o sucesso de produção ao longo de todo o ciclo. Em uma janela de plantio curta, o trabalho de uma plantadeira é o diferencial na produtividade. Fale com a Alvorada Sistemas Agrícolas e encontre a sua plantadeira ideal. Já passou da hora de se conectar com o que há de melhor na internet? Então, não perde tempo e chama logo o seu Ozir. Planos a partir de R$ 79,90 com até 1 GB de velocidade com Wi-Fi+, é só com a Ozirnet. Ligue ou chame no WhatsApp 0800 494 2030. Contrate hoje mesmo planos a partir de R$ 79,90 com até 1 GB de velocidade e Wi-Fi+ incluso. Confira as condições para a sua cidade. Ozirnet, sempre ao seu lado. Nos últimos tempos, aprendemos a valorizar cada momento. Com amigos, com a família ou com aquela pessoa especial. E nada melhor que curtir bons momentos com quem a gente gosta no Paradouro Bartz. Cardápio à la carte com filés, peixes, massas e risotos preparados com carinho. Além de carta de vinhos em adega climatizada e aquele chopinho. Reservas ou teleentrega pelo 3671-4244. Paradouro Bartz. Tempero caseiro, sabores únicos.
Smart Cell Eletrônicos tem agora uma grande novidade para você. Quer uma capinha personalizada com foto ou estampa preferida? A Smart Cell faz para você. As capinhas personalizadas são ótimas para você que deseja proteger seu celular e manter delicadeza e estilo. Tecnologia de ponta em alto relevo, acabamento brilhante e cores incríveis. Faça já o seu orçamento e conheça o nosso produto. Smart Cell na Olavo Moraes, em frente à Igreja Matriz. Belroda, móveis de qualidade com o melhor preço da cidade. Se você está pensando em renovar sua casa, chegou a hora. Aqui você encontra cozinhas e dormitórios modulados com preços e condições super especiais. Garantimos a melhor negociação da cidade, em 10 vezes pelo preço à vista. Móveis, estofados, roupeiros, cozinhas, colchões e muito mais. É aqui na Belroda. Entrega, montagem, instalação é tudo por nossa conta. Pensou em móveis? Pensou Belroda. Desde 1980, trabalhando para você viver melhor. Belroda na Bento 116. Telefone 3671-2985. Neste momento, mais do que nunca, é hora de valorizarmos a nossa terra. É momento para apoiarmos a economia local, valorizarmos a nossa cultura, a nossa arquitetura, as nossas belezas naturais, a nossa gente, valorizarmos a nossa história e o que é daqui. Dessa maneira, também valorizamos os nossos empregos, as nossas empresas e a renda da nossa família. Adquira produtos em Camaquã. Faça a economia local girar e ajude a nossa cidade a se fortalecer novamente. Se engaje nessa ideia. Uma campanha da ASIC. Já fez a vacina da Covid? Quer saber se ficou imunizado? O Laboratório Albuquerque oferece o exame de anticorpos que vai indicar se você ficou imunizado com a vacina ou teve exposição ao vírus. Teste para Covid com preço especial no mês de agosto e setembro. Agende seus exames pelo telefone 51-3671-2987 ou WhatsApp 9-8019-3175. Laboratório Albuquerque, há mais de 40 anos servindo aos camaquenses. Você sabia que os serviços de teleentrega das farmácias associadas Rede LVD é um dos mais completos que tem? Seja dia ou noite, com sol ou chuva, os motoboys estão sempre preparados para lhe dar o melhor atendimento. Eles levam as maquininhas do cartão de crédito e débito até você. Agora você pode pedir a sua teleentrega pelo WhatsApp ou pelos telefones. Consulte fones de uma de nossas 10 filiais em nosso site, farmácias associadas redelvd.com.br. Agora na Acústica você acompanha as principais notícias do dia. Redação Acústica, a informação na medida certa. Quatro horas 10 minutos. Neste momento, 23 graus é a temperatura em Camaquã. Estamos ao vivo aqui dos estúdios da Rádio Acústica FM, começando mais uma semana e começando Redação Acústica de hoje. Imagens ao vivo do nosso programa você pode acompanhar através do facebook.com/acústicafm e pelo canal da Acústica no YouTube. Programa desta segunda-feira, hoje dia 27 de setembro de 2021, última segunda-feira do mês de setembro, tempo bom aqui na metade sul do estado. A partir de agora a gente confere as manchetes importantes desta segunda-feira. A versão definitiva do edital do 5G já está disponível para consulta no site da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. O documento foi aprovado pela Anatel na última sexta-feira, em reunião extraordinária. Esta será a maior oferta de espectro de história do país, com a licitação das radiofrequências nas faixas de 700, 2,3, 3,5 e 26 GHz. A entrega das ofertas das interessadas está marcada para o dia 27 de outubro e a sessão de abertura, análise e julgamento de propostas de preço será no dia 4 de novembro. O edital estabelece que os proponentes que arrematarem a faixa de 26 GHz terão como contrapartida destinar parte dos recursos para levar internet de alta velocidade para os centros de ensino. Uma solução definitiva para o transporte público urbano e metropolitano
passa por uma mobilização do governo do estado e dos prefeitos junto à União. A proposta foi defendida nesta segunda-feira pelo secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos Júnior, ao defender a construção de uma agenda conjunta em Brasília. Lemos esteve reunido com os prefeitos da Associação dos Municípios da Região Metropolitana, no Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre. O secretário defendeu a construção de um caminho sem onerar a todos de forma irrestrita e sugeriu uma agenda conjunta entre governo do estado e prefeitos em Brasília, além de reuniões futuras para tratar do tema. De acordo com Arthur Lemos, é fundamental que o governo federal se envolva na busca por uma solução para o transporte coletivo. Durante a audiência, o prefeito Sebastião Melo reiterou o desejo de ver a criação de um fundo com participação dos governos federal e estadual para bancar a implantação de um novo sistema de transporte. Melo deixou claro que sempre quando tem a oportunidade de ir a Brasília, trata do assunto. A pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul, a Justiça determinou o afastamento de um policial militar por 180 dias, com possibilidade de prorrogação do prazo, após ser flagrado agredindo um motociclista no dia 31 de março deste ano em Tapes. Imagens de uma câmera de monitoramento registraram a arbitrariedade, inclusive os tapas desferidos na vítima. O brigadiano é alvo de uma ação civil pública por atos de improbidade administrativa ajuizada em 18 de agosto passado, pelo promotor de justiça Daniel Soares. Na peça, o promotor explica que a apuração começou a partir da publicação das imagens em redes sociais que exibem o policial militar no exercício de sua função, agredindo o condutor de uma motocicleta após abordá-lo com a viatura de serviço. Os municípios do Rio Grande do Sul receberam nesta segunda-feira mais de 442 mil doses da vacina contra a Covid-19. Os imunizantes da Pfizer e da AstraZeneca, destinadas à vacinação de reforço dos idosos, primeira dose dos adolescentes e segunda dose da população acima de 18 anos, foram entregues pela Secretaria Estadual da Saúde às coordenadorias regionais de saúde. 396.667 doses da Pfizer e 72.625 da Fiocruz. As vacinas chegaram ao estado na sexta-feira e também no sábado. Os imunizantes da Pfizer e da AstraZeneca foram distribuídos às coordenadorias regionais via terrestre. As vacinas foram entregues a partir das 10 horas na Central Estadual de Distribuição e Armazenamento de Imunobiológicos, na Avenida Ipiranga, na zona leste de Porto Alegre. Desde cedo, a movimentação de vans em Porto Alegre, no caso da Secretaria da Saúde e das prefeituras do interior do estado, foi tranquila, na frente da sede da SEAD, na Avenida Ipiranga. Viaturas da Brigada Militar realizaram a segurança no local. A Polícia Civil investiga se um atropelamento com morte de um pedestre no quilômetro 35 da ERS 239, no pórtico da cidade de Araricá, ocorreu durante uma disputa de velocidade entre dois veículos na rodovia na noite de domingo. Não está confirmado o racha ainda, afirmou o titular da DP de Sapiranga, delegado Fernando Pires. O motorista de uma Toyota Hilux responsável pelo acidente de trânsito foi detido pelo efetivo do Comando Rodoviário da Brigada Militar em um trecho da rodovia distante cerca de 1 quilômetro na mesma rodovia. O condutor de 46 anos havia fugido do local do atropelamento sem prestar socorro à vítima. No entanto, a caminhonete teve pane mecânica e acabou parando na rodovia. O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que conversou nesta segunda-feira com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, sobre como melhorar ou diminuir o preço dos combustíveis, um dos principais vilões da atual escalada inflacionária. A declaração foi feita em evento da Caixa Econômica Federal, que lançou uma nova linha de crédito para comemorar os 1000 dias de governo. Ele ainda voltou a defender sua decisão, anunciada no início do ano, de indicar um novo nome para a Petrobras, no caso, Joaquim Silva e Luna, para substituir Roberto Castelo Branco. Me acusaram de interferir, é um direito meu, ressaltou o chefe do executivo, ponderando que não tem poder de decidir as coisas dentro da empresa.
A BR-116 ficará bloqueada por 80 horas no trecho do Vale dos Sinos nesta semana. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, a interrupção total da rodovia será em São Leopoldo, no sentido capital interior, junto à ponte sobre o Rio dos Sinos, a partir das 10 horas desta quinta-feira até às 6 horas da manhã da próxima segunda-feira, dia 4 de outubro. O local estará com sinalização ostensiva, inclusive com dispositivos noturnos, para garantir a segurança dos usuários da rodovia e dos trabalhadores. A pista do sentido interior capital da BR-116 seguirá com o fluxo normal, com interrupções com o sistema pare e siga no decorrer dos trabalhos. Em caso de ventos fortes e incidência de raios, os trabalhos serão paralisados. O Rio Grande do Sul seria o destino final do carregamento de mais de 1 tonelada de maconha apreendido na rodovia SC-155 em Itá, em Santa Catarina. Na manhã desta segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal confirmou a informação. A droga foi avaliada em cerca de R$2,5 milhões. O flagrante ocorreu durante uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal com a Polícia Militar e a Polícia Militar Rodoviária no sábado passado. Após trocas de informações entre as instituições, uma Mitsubishi Triton foi abordada na rodovia. No compartimento da caminhonete foram encontrados, então, 1.191 quilos de maconha. O veículo havia sido roubado em março deste ano em Cascavel, no Paraná. Licenciado em Ponta Grossa, ele tinha placas clonadas de um com as mesmas características. Já o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul prossegue as buscas nesta segunda-feira para localizar o adolescente de 14 anos que desapareceu no mar nas proximidades da Guarita 156, nas imediações do terminal turístico em Tramandaí, no litoral norte. O desaparecimento ocorreu na tarde deste domingo, quando a vítima, residente na cidade, brincava na praia. As operações do efetivo do 9º Batalhão de Bombeiros Militar estão concentradas no trecho da orla entre Tramandaí e Cidreira. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros de Tramandaí, Tenente Elísio Lucrécio, o efetivo do Comando dos Bombeiros já havia realizado uma varredura entre a noite de domingo e madrugada deste sábado, mas sem sucesso. Após mudança no cronograma no começo deste ano, o abono salarial terá um orçamento previsto em cerca de R$21 bilhões para 2022. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, o benefício deverá ser pago a mais de 23 milhões de trabalhadores no próximo ano. A previsão é que o calendário de pagamento comece em janeiro. No último exercício de 2020/2021, pago até fevereiro deste ano, segundo a Caixa responsável pelo PIS, 319 mil beneficiários deixaram de resgatar R$208 milhões. O total previsto foi de 17 bilhões para 22 milhões de trabalhadores. Já o Banco do Brasil, responsável pelo PASEP, identificou mais de 2,5 milhões de abonos para o exercício 2020 e 2021, num total de 2 bilhões e 600 milhões. Mas não sacaram cerca de 140 mil trabalhadores, o que representa um saldo de 95 milhões de reais. Uma boa notícia, a farmacêutica norte-americana Pfizer disse nesta segunda-feira que iniciou os ensaios clínicos de fase intermediária e avançada de uma pílula para prevenir a Covid-19 em pessoas expostas ao vírus. Várias empresas trabalham em possíveis antivirais orais que imitariam o que o medicamento Tamiflu faz contra a gripe e evitariam que a doença progredisse para um estado grave. A Pfizer começou a desenvolver esse medicamento batizado de PF 07321332 em março de 2020 e está avaliando em combinação com o ritonavir, que já é usado contra o vírus da AIDS. O ensaio clínico envolverá mais de 2.600 adultos que participarão dos testes assim que apresentarem sinais de infecção por Covid-19 ou assim que souberem que foram expostos ao vírus. Para finalizar o resumo de notícias, o presidente Jair Bolsonaro assinou hoje um decreto que altera os critérios de enquadramento dos clubes de futebol participantes do Time Mania, jogo de loteria da Caixa. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência, a nova norma prevê que os clubes integrantes das séries A e B do Campeonato Brasileiro, no último biênio, estarão aptos a participar do referido sorteio. Em nota, a pasta explicou que o modelo atual é completamente ultrapassado, pois considera exclusivamente
exclusivamente os times participantes da Série A e B do Campeonato Brasileiro do ano de 2007. Nesse sentido, a alteração traz um modelo flexível e dinâmico. 4h21, este é o resumo de notícias desta tarde. As principais informações, entrevistas e entretenimento nas suas tardes. Redação Acústica, de segunda a sexta, às 4h. Muito bem, são 4h22, uma ótima tarde de segunda-feira. Que bom ter a sua companhia junto conosco. Segunda-feira começando mais uma semana, você acompanhando o nosso programa pelo rádio 97,7 FM e também em vídeo, facebook.com/acústica-fm, canal da Acústica no YouTube. Pode também baixar o nosso aplicativo para smartphones e acompanhar a nossa programação. E também você pode baixar aí a skill da Acústica FM para acompanhar toda a nossa programação através da Alexa. Seguimos com Redação Acústica, um programa para Super São José, o super da nossa gente, o Boticário, onde tem amor, tem cuidado. Bartz Móveis Planejados, sua vida, nossa inspiração. Restaurante Tempero Brasil, o sabor do Brasil no seu almoço. Clínica Veterinária Cão e Companhia, bem-estar para o seu pet. Fisioterapia é na Fisio Camaquã. Siga FP0.arquitetura no Instagram e confira todas as novidades da arquiteta Priscila Miller Lerias. E Belmóveis, móveis e decorações. Também lá no nosso site acusticafm.com.br você acompanha toda a repercussão do campeonato de pádel que aconteceu no último final de semana aqui no município de Camaquã. Um grande número de competidores do Brasil inteiro se fazendo presentes e você acompanha todas as informações deste torneio em acusticafm.com.br. Nós vamos agora então para Porto Alegre. Vamos acompanhar informações chegando agora com Nádia Martins. Boa tarde, Nádia. Boa tarde, Gil. Boa tarde a todos os ouvintes da Acústica FM. O protesto dos servidores do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, do Rio Grande do Sul, aconteceu nesta segunda-feira. Agora faz pouco que chegou ao fim aqui no pátio do Centro Administrativo Fernando Ferrari. E com camisetas pretas e buzinas, cerca de 250 servidores estavam aqui nesta tarde no CAF, reivindicando, que é ajuste salarial, falta de estrutura para trabalhar. O vice-presidente do Sindec, Wagner, vai nos contar um pouquinho, até quando que vai e quais são as pautas que eles estão buscando aí suprir. Boa tarde, Wagner, tudo bem? Boa tarde, Nádia. Boa tarde, amigos acústicos. Hoje foi um dia de mobilização dos servidores aqui no prédio do Centro Administrativo. O que nos motivou são vários fatores, uma conjuntura de fatores que vem se estendendo há cerca de 10 anos, o desmantelamento do órgão de trânsito do Estado. A gente está sofrendo com falta de estrutura, sofrendo com defasagem salarial. Após o incêndio do prédio da Secretaria de Segurança Pública, nós não temos mais nem sede, estamos sem sede, fomos empurrados para o teletrabalho, sem as mínimas estruturas, temos que fazer guarda de veículos nas nossas residências, materiais também do órgão, a gente tem que fazer a guarda. Por fim, são vários fatores que a gente vem enfrentando e também tivemos o evento da entrevista do governador do estado ao Flow Podcast na sexta-feira, que tem bastante abrangência nacional, em que nós fomos ultrajados pelos apresentadores e o governador não fez a nossa defesa e parece que até, de certo modo, entrou na brincadeira, mostrando até um certo desconhecimento sobre o funcionamento do órgão executivo de trânsito. Isso aí caiu muito mal na categoria, e foi como uma gota d'água para esse movimento de hoje. Então viemos cobrar a reestruturação do órgão, o órgão que foi o único órgão da Secretaria de Segurança Pública que não foi reestruturado. Nós estamos com defasagem de 82% da categoria imediatamente superior à nossa em questões salariais. Viemos aqui para conversar, buscar uma agenda com o governador, com o vice-governador e com o secretário da Casa Civil, Arthur Lemos, que são as pessoas responsáveis por nos atender e dar o encaminhamento aos nossos pleitos.
Gil, e aqui na frente do onde estava acontecendo o protesto dos servidores, estava acontecendo também a entrega de carros para a Secretaria da Saúde. Aí os servidores conseguiram pegar e conversar rapidinho, né, com a deputada Zilá Breitenbeck. O que ela disse, Wagner? A deputada foi solidária, né, assim como os demais deputados que a gente vem conversando. Eles entendem a importância do órgão para as finanças do Estado. O Detran hoje é o segundo caixa do Estado, é o órgão que mais arrecada, né? Portanto, ele deve ao menos se preocupar com a sua estrutura, né, e trazer para o Estado, prestar o serviço, preocupar em prestar o serviço da melhor forma possível para o Estado e da mesma forma contemplar o cidadão. Gil, além desse reajuste salarial, que nem um reajuste, né, que eles estão falando que é da inflação, tem outros fatores. Eles estão guardando os carros, tá ficando sobre guarda de vocês, né, desde que houve o incêndio no prédio da Secretaria da Segurança Pública. Na verdade, o que a gente veio fazer com os carros aqui é uma entrega simbólica das chaves, né, justamente protestando justamente contra essa falta de estrutura, porque nos foi empurrado toda essa situação para que nós, servidores, resolvêssemos. E nós resolvemos, né, mantivemos os serviços funcionando, o serviço do Estado do Detran continuaram funcionando, mantivemos os exames, mantivemos todos os outros projetos digitais, todos os outros processos em funcionamento, inclusive os projetos que a própria direção do Detran cobra dos servidores de desenvolvimento com vista sempre a diminuir o custo ao cidadão e aumentar, de certa forma, a arrecadação do Estado. Temos mantido toda essa situação aí na pandemia. Inclusive, a gente vem sofrendo ataques em redes sociais de alguns setores da imprensa em relação aos exames práticos. Os exames práticos são somente um dos vários serviços do Detran e é um serviço que ele tem impacto direto na população, um impacto imediato, né? E aí vocês de Camaquã talvez tenham sentido em algum aspecto durante a pandemia algum problema em relação a esse serviço. As nossas questões foram todas em função da pandemia, adoecimento de colegas, questões de restrições sanitárias e, de qualquer forma, mesmo assim nós conseguimos colocar, ainda em pandemia, conseguimos colocar tudo, toda a situação dentro de uma normalidade. Então esses ataques hoje, se fala muito na relação de que os exames estão represados, que devido aos examinadores do Detran, as pessoas não estão conseguindo realizar os exames, não estão... Pois bem, isso é uma situação muito mais complexa. Nós temos estrutura para resolver. O que acontece hoje é uma questão de estrutura de credenciamento dos credenciados, da estrutura dos credenciados que estão jogando candidatos para a prova prática sem devido preparo. Esses candidatos vêm, reprovam e esse número ele vai inchando cada vez mais. E aí chega um ponto que nós não temos mais estrutura de recursos humanos para atender. Então, isso aí precisa ser dito para a sociedade, porque a sociedade acaba tendo uma imagem distorcida do que é o serviço do Detran, principalmente na área dos exames, que é o que mais aparece para a população. Wagner, o protesto começou de manhã, né? Vários exames deixaram de ser realizados hoje. Quem não conseguiu realizar os exames, como é que faz? E caso as demandas não sejam atendidas, haverá outra manifestação? O nosso planejamento das nossas mobilizações, elas são feitas dia a dia, né? Nós não temos nada planejado a longo prazo, até mesmo porque a nossa esperança de sermos recebidos, ela é grande, né? Não esperávamos ser recebidos ainda no dia de hoje, talvez no dia de amanhã,
Mas caso não sejamos, nós já temos algumas estratégias traçadas a respeito disso. Hoje a gente teve prejuízo em alguns locais do exame no estado devido à presença dos examinadores nessa mobilização. Esses candidatos que agendaram e não conseguiram efetuar os seus exames, a gente pede que simplesmente remarquem junto ao seu centro de formação de condutores para uma data futura, para a semana que vem, muito provavelmente, sem custo algum, e estaremos atendendo o cidadão da melhor forma possível, o mais rápido possível, que é o que a gente vem fazendo aí durante a pandemia e durante todo esse tempo de estrutura do Detran. Então, Gil, esse é o Wagner, ele é vice-presidente do Sindete, está esclarecendo aqui esse protesto, essa manifestação. São várias pautas dentro, dessa manifestação. Aqui na frente, onde ocorreu essa manifestação, estava sendo entregue vários carros para a Secretaria de Saúde. Inclusive, o governador, o vice, ficou de vir. Eles queriam tentar uma agenda, Wagner, com o governador ou com o vice, para poder falar com eles e tentar mostrar as pautas que vocês estão buscando uma resposta. A nossa mobilização estava planejada somente para o turno da manhã hoje, Nós iríamos simplesmente entregar alguns ofícios aqui no centro administrativo, e cobrar publicamente o vice-governador e o governador. Nós ficamos sabendo da entrega dessas viaturas para a Secretaria de Saúde às 15h30, então a gente resolveu estender um pouco mais a nossa mobilização para conversar com o governador, pois a presença dele era confirmada nesse evento. Então pretendíamos conversar com ele para tratar dos sistemas, e trazer as nossas pautas e fazer com que ele entendesse a situação do órgão nos dias atuais. E só que me parece que o governador acabou cancelando a participação, talvez até pela nossa mobilização, a gente não sabe, mas ao fim e ao cabo é que a gente não conseguiu conversar com ele. Então é isso, Gil. Daqui a pouco a gente volta com mais informações do protesto dos servidores aqui do Detran na capital. Muito bem, esta é Nádia Martins acompanhando esta mobilização que acontece em Porto Alegre, os servidores do Detran RS, participando de um ato, como o próprio representante falou agora, não é uma greve, mas sim um ato, uma paralisação momentânea que acontece nesta segunda-feira para chamar atenção. Eu estava aqui buscando algumas informações junto ao Sindicato dos Servidores do Detran e a categoria está há 8 anos sem reajuste salarial. Aí chega a informação também que eles não possuem local de trabalho, isso a gente acompanhou ele dizendo, devido àquele incêndio no prédio da Secretaria de Segurança Pública, e não há nenhuma previsão, Nádia, aproveitar que a gente está com ela ainda conversando conosco, não há nenhuma previsão ainda para que haja uma locação de um espaço, ou daqui a pouco um próprio espaço já existente, daqui a pouco parado por parte do governo do estado em Porto Alegre, que possa ser cedido para esses funcionários desempenharem as suas funções, porque a gente sabe que o home office, aí algumas pessoas pensam, mas está trabalhando de casa, mas isso gera um baita custo para esse empregado, Com certeza, Gil. Inclusive o Wagner e o pessoal comentaram sobre isso, que está saindo do bolso deles. Foi locado em algum lugar, falou que em algum rodízio, que estavam fazendo um rodízio entre os trabalhadores e a maioria teve que comprar computador, teve que fazer o home office forçado, de casa, desde o incêndio do prédio da Secretaria Pública. Há uma previsão, há uma locação? Onde que está sendo feitos os trabalhos do Detran? Olha, pelas informações que nos são passadas pela diretoria, nós temos a informação que o prédio do Badesul, no centro da cidade, seria o local da nova sede. No entanto, veja bem, nós somos 650 servidores, cerca de pouco menos de 200 trabalham em situação ostensiva, são os fiscais, os corregedores, os examinadores, trabalham na rua, serviço externo. Então nós temos cerca de 450 servidores que trabalham numa estação de computador. E desses 450, o prédio do Badesul conseguiria abarcar cerca de 70. Então veja bem, nós não temos a solução desse problema aí no curto prazo, nós temos essa situação posta. E veja bem, aqui não é questão de reclamar do teletrabalho. O que a gente traz na nossa pauta é que
dentre várias coisas, várias situações que são colocadas dentro do órgão que representam essa falta de atenção, né, à estrutura, aos servidores, está a questão também do teletrabalho, que simplesmente o servidor foi empurrado para casa e, bom, vire-se, compre computador, compre sua estrutura, faça o seu próprio escritório e trabalhe de lá. Não é questão de que seja um grande problema. Não houve um custo adicional para vocês conseguirem comprar os materiais necessários para poder trabalhar de casa? Não, de maneira nenhuma. Foi simplesmente no momento que houve um incêndio no prédio, foi determinado que se fizesse o teletrabalho. E aí o servidor ficou a cargo dele resolver todas as situações, né? E o caso das viaturas também é bem emblemático, porque o Detran não... E vejam bem, gente, a situação que a gente quer colocar é que é uma autarquia altamente superafitária, tá? Que coloca R$1 bilhão nos cofres do governo todos os anos. Ela simplesmente não consegue dar essa atenção à sua própria estrutura, né? Então, veja bem, aí o servidor é obrigado, se ele não quiser, ele é obrigado a ter a sua viatura, pegar a viatura, levar para sua casa, disponibilizar a garagem, porque o Detran ele não tem condição de ter a guarda do próprio veículo dele. Então, essa é a questão. Esse é o ponto que a gente quer passar para a sociedade, para que a sociedade entenda, né, o que está acontecendo nesse órgão. Esse foi o Gil, esse foi o Wagner Gil, vice-presidente aqui do Sindete. Daqui a pouco a gente volta então com mais informações sobre a manifestação. Vamos tentar ouvir também o vice-governador Ranolfo. Nós temos um vídeo também aí da deputada Zilá Breitenbeck, que disse que vai encaminhar esse pedido dos servidores acho que é o Arthur Lemos. E é isso, Gil. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Tá certo, obrigado, Nádia, trazendo as informações sobre esse protesto de servidores do Detran, inclusive tendo aí afetando, né, alguns exames práticos de direção aqui no Rio Grande do Sul. Em consequência dessa paralisação, houve cancelamento de exames previstos para o dia na capital e também em cidades do interior. A orientação é para que esses candidatos busquem o seu CFC para realizar um novo agendamento. Segundo as informações que chegam, será sem um custo adicional. E, de acordo com o sindicato, essa manifestação também marcou uma entrega simbólica de viaturas que estavam sob responsabilidade dos trabalhadores. A gente traz mais informações sobre este e muitos outros assuntos depois do intervalo comercial. Redação Acústica, de segunda a sexta, às 16h. Acústica e a hora certa. 4h39. Olá, amigos ouvintes, eu sou Miguel Pires e veio divulgar a Chafariz, que é lugar de cliente feliz. Grande feirão de tintas para festejar o início da primavera. Deixe sua casa mais colorida e feliz com toda a linha de tintas, em 12 vezes pelo preço à vista nos cartões de crédito. Isso mesmo, 12 vezes no preço à vista, sem nada de juros. Tá esperando o quê? Pensou em construir, reformar ou pintar? A Chafariz com certeza é o melhor lugar. Televendas e o WhatsApp 3671-7777. Tá barato pra caramba. Corra pra Casual Mix. Super liquidação de inverno. São descontos de 20, 30, 40%. Super queima de estoque. Não perca tempo. Atendimento via WhatsApp 999 40 12 26. A Casual Mix disponibiliza serviço de teleentrega. Tudo para ficar mais perto de você. Curta nas redes sociais Casual Mix Camaquã e fique por dentro das novidades e promoções. Casual Mix no Olavo Moraes, ao lado das Óticas Carol. Se você já pensava em óculos quando pensava nas Óticas Carol, prepare-se! Chegou a OC, a marca exclusiva de óculos das Óticas Carol, desenhados na Itália, feitos no Brasil e para brasileiros. E o primeiro lançamento não podia ser mais especial, uma collab exclusiva com a Bruna Marquezine, que ajudou a criar e desenvolver todos os modelos. Tudo isso por apenas R$10 de R$ 35,90 ou R$ 359 à vista. Visite a loja próxima e peça para conhecer os óculos da OC mais Bruna Marquezine.
Novidade Pata Negra Empório Gourmet. Agora é possível comprar seus vinhos online. patanegraempóriogourmet.com.br. São diversas opções de vinhos e espumantes para degustar com seus amigos, nos seus momentos de lazer e também para presentear quem você gosta. Visite nosso site patanegraempório.com.br. Compre a sua bebida sem sair de casa. Pata Negra Empório Gourmet. Cuide do seu coração. Prevenção de doenças crônicas, tratamento de arritmias, hipertensão, angina ou infarto é fundamental. A doutora Mônica Souza Lemos é cardiologista e está atuando em Camaquã para melhor cuidar do seu coração. Agende já a sua consulta ou check-up. Atendimento em diversos convênios, incluindo IP, Cid Lojas, Grupo Mediari e outros. Rua Luísa Maranich 614, sala 301. Fone 51-3671-1400 ou WhatsApp 995 152 151. Direto da redação. As informações que são destaque na última hora. Boa tarde, são 16 horas 40 minutos, 25 graus é a temperatura neste momento em Camaquã. Vamos a alguns destaques de acústicafm.com.br. O Tribunal de Contas da União aprovou a medida cautelar que deixa o valor do pedágio das 5 praças localizadas na BR-116 e BR-392 mais barato. Há cerca de um mês, o valor sofreu reajuste e, a partir da meia-noite desta terça-feira, retorna ao preço antigo, de R$ 12,90 para R$ 12,30 para carros. O aumento de quase 8% na tarifa básica ocorreu no mês de agosto. A ação foi mobilizada de acordo com o protocolo realizado pelos deputados federais Daniel Dzerziak e Marcel Van Hatten. E a pedido do Ministério Público em Tapes, a Justiça determinou o afastamento de um policial militar por 180 dias, com possibilidade de prorrogação do prazo, após ser flagrado agredindo um motociclista no dia 31 de março deste ano. O policial é alvo de uma ação civil pública por atos de improbidade administrativa, ajuizada em 18 de agosto pelo promotor de justiça Daniel Soares. Na peça, o promotor explica que a apuração teve início a partir da publicação de imagens em redes sociais que exibem o policial, no exercício de sua função, espancando o condutor de uma motocicleta após abordá-lo com a viatura de serviço. Essas notícias e muito mais você confere no nosso portal acústicafm.com.br. Direto à redação de jornalismo, Lennon Haas. Direto da redação. Mais informações em acústicafm.com.br. Você acorda feliz e já sabe como é. Todo dia é dia de comprar no São José. Pague menos, leve mais, seja um cara inteligente. Vem pro Super São José, o super da nossa gente. Tem o açougue, a fruteira e também a padaria. É o Super São José, preço baixo todo dia. Vem de carro, de carona, ou quem sabe vem a pé. Todo dia é dia de comprar no Super São José. Super São José, o super da nossa gente. Camaquã e Cerro Grande do Sul. Restaurante Tempero Brasil informa que está aberto com um tradicional buffet com delicioso cardápio e agora com flexibilização para liberação de eventos, seguindo todos os protocolos de saúde. No restaurante, o uso de máscara individual e luvas descartáveis é obrigatório. Restaurante Tempero Brasil, agora com liberação de eventos. Mais informações no 5136921017. Acompanhe diariamente o cardápio do Restaurante Tempero Brasil no Facebook. Restaurante Tempero Brasil, Avenida Olavo Moraes, 643. Telefone 5136921017. Carinho embrulhado pra presente, no Boticário é certo, sempre tem. Afeto num pacote diferente, pra agradar a quem você quer bem. Caixinhas de emoção e de amizade, estojos de vontade de abraçar. Pacotes de pura felicidade, pensa um presente, Boticário é o lugar. Boticário.
Seu lar merece o melhor com requinte e qualidade para você viver com mais conforto e bem-estar. Pensando nisso, a Belmóveis tem uma loja bem decorada com uma grande variedade de sala de jantar e poltronas de todos os estilos. Os estofados são os mais diversos modelos que você imagina, sem falar nas decorações, almofadas e luminárias. Tudo para transformar a sua casa em um lar docilar. Ambientes planejados é na Belmóveis. Cozinhas, dormitórios e salas para quem quer viver com estilo e sofisticação. Belmóveis, móveis e decorações. Bento Gonçalves, 116. Fone 3671-4691. Aproveite as novidades do aplicativo Cão e Companhia. Baixe o app e garanta bônus para trocar por serviços de banho e tosa. E você terá cashback na loja e nos serviços para trocar em até 6 meses. E tudo que você comprar gera descontos para futuras compras. Faça seu cadastro e gerencie os serviços realizados na Cão e Companhia. É a sua clínica preferida, agora na palma da sua mão. Seu projeto merece um olhar diferenciado. Por isso, não erre na hora de contratar. Busque um arquiteto. Arquitetura residencial, industrial, de interiores e paisagismo, com quem já conquistou o primeiro lugar em concurso internacional. Siga no Instagram, fp0.arquitetura. Projetos personalizados com inovação e sofisticação. Arquiteta Priscila Miller Lerias. WhatsApp 51 98501 2568. Redação Acústica. Oferecimento Bartes Móveis Planejados. O Boticário. Clínica Veterinária Cão e Companhia. Restaurante Tempero Brasil. FP0.arquitetura. Clínica de Fisioterapia Fisio Camaquã. E Super São José. O super da nossa gente. Já estamos de volta quando são 4 horas e 47 minutos, 23 graus de temperatura, de tempo ensolarado aqui na metade sul do estado. Começando mais uma semana, hoje segunda-feira, dia 27 de setembro de 2021. Nós estamos aqui no oferecimento de Fisio Camaquã, pioneira na instalação do serviço de reabilitação vestibular, disfunções do labirinto, tonturas e transtornos do equilíbrio. Fisio Camaquã na Júlio de Castilhos 244, o telefone é o 3671-9921. Vamos com a previsão do tempo, acompanhar o que nos reserva das condições climáticas para esta semana, as informações que chegam com a Climatempo Meteorologia. A semana começou com tempo firme no Rio Grande do Sul, mas agora, por causa da formação de um novo sistema frontal, quem está de volta é a chuva. E na forma de tempestades, com muita ventania, descargas elétricas e ainda com risco para queda de granizo. Vai seguir assim ao longo de praticamente toda a semana. Só na sexta-feira é que a chuva começa a diminuir. A temperatura nesta terça-feira ainda chega aos 26 graus. Na quarta-feira vai fazer 27 graus e é somente a partir da quinta-feira que a temperatura diminui, porque além de chover bastante, os ventos vão mudar sua direção, trazendo um ar mais frio para o Rio Grande do Sul. Então a quinta e a sexta-feira terão máximas em torno dos 22 a 23 graus. Agora, a partir do fim de semana, o tempo seca e devagar a temperatura volta a subir. Desirê Brant, da Climatempo, para Acústica FM. Confira diariamente as ofertas do Super São José no Facebook e aproveite as promoções da semana. Super São José em Camaquã e também em Cerro Grande do Sul. Vamos para Porto Alegre. Os prefeitos da região metropolitana propõem a criação de um fundo para custear isenções do transporte público com participação da União e do governo do estado. O repórter Ayrton Lemos traz as informações direto da capital. A criação de uma alternativa para custear as isenções do sistema de transporte coletivo metropolitano pautou um encontro entre prefeitos e o governo do estado. O Fundo de Financiamento de Mobilidade foi debatido em audiência entre a Associação dos Municípios da Região Metropolitana da Grande Porto Alegre, a Grampal, e o chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, nesta segunda-feira.
O encontro ocorreu no Centro Administrativo Fernando Ferrari, o CAF, em Porto Alegre. Além da criação do fundo com valores que viriam de impostos, os prefeitos defendem a participação da União para auxiliar os municípios a enfrentarem a falência do atual sistema de transporte, como destaca o presidente da Grampal e prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. A primeira pauta é a questão da falência do sistema de transporte urbano metropolitano. O que ficou acertado é que faremos uma grande comitiva para acampar em Brasília, também com a participação do governo, para tentar convencer o governo federal de que ele é parte nesse processo. Nós defendemos que o Estado não pode se ausentar desse debate também, do ponto de vista de um fundo de participação para financiar os que não podem pagar, e os municípios também têm que entrar com parcelas. E, paralelo a isso, o secretário Busato vai liderar uma série de reuniões com o Fórum dos Secretários de Mobilidade Urbana para encontrar soluções que se arrastam há mais de 30 anos que não se resolve aqui do ponto de vista da integração do sistema, dessa interoperabilidade que é o que falta entre as linhas. A proposta é que o secretário de Articulação e Apoio aos Municípios, Luiz Carlos Busato, lidere um fórum envolvendo secretários de transporte para também encontrar soluções. Durante o encontro também foi abordada a regionalização do saneamento básico, mas o tema principal dessa vez no encontro foi a questão do transporte público. De acordo com o chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, é fundamental que o governo federal se envolva na busca por uma solução para o transporte coletivo e defendeu uma ida a Brasília para atentar uma ajuda no tema. Segundo Lemos, existem leis federais que definem benefícios, mas não dão origem do recurso. De Porto Alegre para a Acústica FM, Ayrton Lemos. Bom, e quem precisa se deslocar para a região metropolitana nesta semana deve ficar atento. Devido às obras na ponte sobre o Rio dos Sinos em São Leopoldo, o fluxo de veículos da BR-116 será alterado com interdição total e parcial da pista no sentido capital interior entre os quilômetros 246 e 245 da rodovia entre os dias 30 de setembro e 4 de outubro. A partir das 10 horas da noite da próxima quinta-feira, o tráfego será totalmente bloqueado neste sentido da rodovia. No sentido contrário, para quem segue em direção a Porto Alegre, o fluxo sofrerá interrupções alternadas no sistema pare e siga ao longo dos trabalhos. A previsão é que os bloqueios ocorram entre a sexta e o sábado. A obra é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. No local ocorrem as obras de duplicação da ponte sobre o Rio dos Sinos e a operação envolve o içamento das 20 vigas de concreto pré-moldado que fazem parte da nova estrutura. Conforme a assessoria de imprensa do DENIT, a interrupção total por 80 horas é necessária, pois é preciso 10 horas somente para montar e desmontar o guindaste que fará a instalação das vigas. Após a conclusão da colocação das 32 vigas, o DENIT informa que as obras estarão 75% concluídas. A previsão da autarquia é concluir os trabalhos até o primeiro semestre de 2022. Na sequência da instalação das vigas, será iniciada a montagem das pré-lajes e a concretagem das transversianas. Posteriormente será feita a laje superior de rodagem, dando forma à pista. 4 horas e 53 minutos. Móveis que agregam mais charme e personalidade ao seu ambiente estão na Bartz Móveis. Novo e moderno showroom junto à fábrica no Distrito Industrial, em frente à BR-116. Bartz Móveis, sua vida, nossa inspiração. E os MEIs, os microempreendedores individuais, eles têm até o dia 30 de setembro para regularizar as dívidas. Microempreendedores individuais têm até o dia 30 de setembro para regularizar as dívidas. Os débitos que estiverem em aberto no mês de outubro serão inscritos em dívida ativa da União. De acordo com a Receita Federal, contribuintes que possuam débitos do ano de 2016 e que não tenham parcelado neste ano terão suas dívidas enviadas à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. MEIs que possuem apenas dívidas de 2017 ou posteriores ou tenham parcelado em 2021 não terão seus débitos enviados neste momento. É importante ressaltar que, apesar de perder diversos benefícios tributários e direitos previdenciários, o MEI em dívida com a Receita Federal não tem seu CNPJ cancelado. Da Rádio Nacional em Brasília,
Cariane Costa. E os agressores de animais, hein? Na próxima quarta-feira, a nova lei federal sobre maus tratos contra cães e gatos completa 1 ano. Neste período em que se aumentou a pena para agressores, ocorreram 64 prisões em flagrante registradas em delegacias do Rio Grande do Sul e 10 condenações. Além disso, entre 29 de setembro de 2020 e 31 de agosto de 2021, Brigada Militar e Polícia Civil atenderam a mais de 8 mil casos de crueldade a bichinhos de estimação, praticamente uma agressão a cada hora. Ainda houve mais 2.800 casos de falta de cuidados e negligência no período, ou seja, 1 a cada 3 horas. Já o Tribunal de Justiça abriu 1.021 processos. A questão, entretanto, vai além de números. Se, por um lado, a Lei 14.064 trouxe um efeito preventivo e educativo, bem como a possibilidade da conversão dos flagrantes em prisão preventiva, pelo fato da pena ficar entre 2 e 5 anos de reclusão, por outro lado, o Ministério Público lembra que outros animais, como cavalo, que também sofrem muito, ficarão de fora da nova regulamentação. Outro detalhe é que, na prática, quase sempre tem ocorrido acordos previstos na legislação, excluindo o processo criminal e interferindo no flagrante. Entidades de proteção também concordam com mais uma questão levantada pela Promotoria Gaúcha. A nova lei pune o agressor, mas não garante o atendimento à vítima. Apesar desses pontos, as polícias se equipararam e treinaram para atender a demanda, assim como alguns municípios da região metropolitana de Porto Alegre aprimoraram legislações próprias ou criaram setores específicos para esta causa. Com a sanção do presidente Jair Bolsonaro no final de setembro do ano passado, a punição foi aumentada. Anterior a esta data, um agressor ficava sujeito à Lei 9.605, que estipulava a detenção de 3 meses a 1 ano de prisão, além de multa, aumentando a reclusão em até 1/3 no caso de morte do animal. Com uma pena muito baixa, não ocorria prisão e processo criminal, gerando uma transação penal. Agora a situação é outra, ocorrendo a prisão para agressores de cães e gatos com um período de até 5 anos e podendo chegar a 6 anos e meio conforme agravantes, como o caso da morte do animal. O coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, promotor Daniel Martini, destaca que a nova lei dos maus tratos é importante e fala sobre o efeito preventivo e educativo que ela trouxe para toda a sociedade. Ele ainda destaca que a regulamentação trouxe a possibilidade de um flagrante, podendo ser convertido em prisão preventiva. Tá, então, são essas normativas. Inclusive, o Tribunal de Justiça do Estado, por meio de sua assessoria de imprensa, informa que em um período aproximado de 1 ano após a nova lei, ou seja, de 29 de setembro de 2020 a 15 de agosto deste ano, registrou 1.021 processos sobre maus tratos a animais. Neste período, 10 pessoas foram condenadas. 2 minutos faltando para 5 horas da tarde, nós seguimos por aqui no oferecimento do Restaurante Tempero Brasil, informa que está aberto para liberação de eventos, seguindo todos os protocolos de saúde. Mais informações no 51-3692-1017. Restaurante Tempero Brasil, na Avenida Olavo Moraes, 643, no centro de Camaquã. É hora do intervalo comercial, em instantes tem notícia na hora certa pela Rede Gaúcha Sat. Eu volto daqui a pouco com esporte e muito mais para você. Acústica e a hora certa. 4h58. A Fubra, clique, compre, leve. Lojasafubra.com.br. Tem ferramentas, máquinas, até pulverizador. Tem de tudo, sim senhor. Clique, compre, leve. Lojasafubra.com.br. Bazar, móveis, eletrotecnologia. Entregamos em casa sim, Dona Maria. A Fubra, sempre com você. Descubra lojasafubra.com.br. Qualidade, variedade e preço baixo tem no Roxo Centro de Compras. Arroz tordilho 5 quilos 15,99. Feijão preto sabor da casa o quilo 5,89. Farinha de trigo Marinês 5 quilos 12,99. Ofertas disponíveis até quarta-feira, dia 29 de setembro, no Roxo Centro de Compras. Aproveite! Tudo que você precisa tem na Farmácia São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Nas farmácias São João são muitas vantagens
vantagens e benefícios para você. Siga as redes sociais e confira em primeira mão ofertas imperdíveis. @Farmácias São João no Instagram e Facebook. Cadastre-se também no programa de relacionamento São João Mais e aproveite os melhores preços da maior rede de farmácias do sul do Brasil. Farmácia São João. Acústica FM e Rede Gaúcha Sati. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Notícia na hora certa, no sinal 5 horas. Juíza determina afastamento de diretora de unidade da fase e cita maus tratos e tortura contra adolescentes na decisão. Mais de 300 exames práticos deixam de ser realizados devido à paralisação dos examinadores do Detran. Deputados derrubam vetos e permitem suspensão de despejos durante a pandemia. Texto segue para o Senado. O tempo é seco, com calor em Porto Alegre. Agora faz 26 graus. À noite ainda terá tempo seco na maior parte das regiões. Pode chover ainda hoje no sul. Para essa terça-feira, a chuva pode chegar acompanhada de trovoadas. As temperaturas amanhã ficarão amenas. Suas atitudes ajudam a prevenir o coronavírus. Mantenha as mãos higienizadas. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano. No mercado financeiro, o dólar em alta é cotado a R$ 5,37. A Bolsa de Valores de São Paulo opera também em alta de 0,33%. Trânsito. Tem um acidente agora envolvendo 3 veículos no quilômetro 85 da Freeway, em Porto Alegre, perto do acesso para a Avenida Cis Brasil, no sentido Porto Alegre-Litoral. Não há detalhes sobre feridos. Trânsito intenso em alguns pontos da capital, com destaque para a Cavalhada em direção à Zona Sul e também a Avenida Sertório, perto da Dona Margarida. Na BR-116, trânsito já mais lento para os motoristas na região de São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Com o trânsito, Eduardo Paganella. Em GZH. Os deputados aprovaram hoje em sessão do Congresso Nacional um projeto que permite ao governo federal abrir espaço no orçamento para bancar o Auxílio Brasil, programa social que vai substituir o Bolsa Família. O texto ainda passará pelo Senado. O projeto altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 para autorizar o governo a contar com projetos ainda não aprovados para compensar os gastos com programas de transferência de renda. Atualmente, o Bolsa Família atende 14.600.000 famílias. Para lançar o Auxílio Brasil, o governo federal pretende elevar o benefício dos atuais R$ 189 para cerca de R$ 300. Para custear o projeto, a reforma do imposto de renda ainda precisa ser aprovada, ainda em 2021. O IBAMA rejeitou os pedidos de flexibilização do processo de licenciamento ambiental e de exploração de áreas da Mata Atlântica, que foram solicitados pelo Ministério da Economia. Entre as medidas sugeridas estão emissões automáticas de licença ambiental quando houver demora na análise de pedidos, além do aumento de área para retirada de vegetação da Mata Atlântica sem necessidade de licença do IBAMA e dispensa de licenciamento para explorar rejeitos de mineração. O Instituto destacou que não tem como colaborar com o pedido. Unimed, cuidar uns dos outros, esse é o plano. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sati às 6 horas. Da redação de Gaúcha ZH, Ramon Nunes. Notícia na hora certa, Acústica FM e Rede Gaúcha Sati. Olá, eu sou a Melisa, professora dos cursos técnicos do Senac Camaquã. Você quer uma formação técnica com foco na prática e que prepare para o mercado de trabalho? Então, faça o curso técnico em administração do Senac e comece a mudar a sua vida. As matrículas estão abertas. Estude em uma instituição com qualidade reconhecida nacionalmente. Acesse senacrs.com.br/Camaquã e matricule-se já. Ligue 36710363. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Quer mais conforto para os seus banhos de piscina? Então invista na linha de aquecedores da CIS. Em parceria com a KS Aquecedores, a energia das placas solares também podem aquecer a sua piscina. E melhor, de maneira sustentável e com muito mais economia para a sua tarifa de energia elétrica. Fale com a CIS através do WhatsApp 5199719300 ou pelo telefone 513692-2523.
Despachante Previdenciário Carminha Nunes. Aposentadoria por tempo de contribuição rural e urbana. Auxílio doença, pensão, acidente de trabalho, auxílio maternidade, pecúlio, recurso. Atendimento de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17 horas. Atendimento aos sábados com hora marcada. Informações pelo 51-3671-0068 ou 99794-8787. Na Rua Luísa Maranich, 1156, no centro de Camaquã. Comercial J Milan, o seu distribuidor Gerdau para Camaquã e região. Tudo em aço para construção civil, como ferro de construção, pregos, arames e estribos. Completa a linha para serralheria, com chapas, perfis dobrados, tubos, aços especiais e completa a linha de aços para implementos agrícolas. Comercial J Milan, Marechal Floriano 1421, orçamentos no 51-3671-1233. Olá, produtores e produtoras rurais. Aqui quem fala é Rodrigo Buchaim, falo em nome das Sementes Capão Grande. Nessa safra estamos disponibilizando um portfólio completo, com 5 cultivares de arroz. Outra novidade é a nossa máquina de TSI Grasmec, de última geração, proporcionando então um tratamento industrial de sementes de arroz para nossos clientes. Sementes Capão Grande, o primeiro passo para a alta produtividade na sua lavoura. Entre em contato pelo telefone 51-3671-5300 ou nos procure nas redes sociais. Andresa Voloski Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista, com excelência em tratamentos que envolvem saúde e beleza. Confira as novidades exclusivas em rejuvenescimento e mapeamento facial, aplicação de botox, preenchedores, peelings químicos e skin booster, atuando na melhora das manchas, olheiras, rugas, flacidez de rosto e pescoço. Andressa Voloski Ribeiro, fone 981440140. Segunda não tem pra ninguém. Segunda é mais Lojas Becker. Só nesta segunda tem toda a loja em 12 vezes sem juros. Isso mesmo, tudo em 12 vezes sem juros. Móveis, eletro, material de construção, bazar, brinquedos, ferramentas, smartphones e mais uma infinidade de produtos das melhores marcas. Na Becker você confia e sabe que é sem juros de verdade. Vem logo conferir as ofertas. Tudo em 12 vezes sem juros. Vem comprar barato, vem pra Becker. Rede Prioridade 10 chegou em Camaquã e região. Loja de departamento popular com mais de 100 mil itens e preço máximo de R$14. Confecção masculina, feminina, infantil, calçados, moda íntima, maquiagem, cama, mesa, banho, decoração, ferragens, pets, brinquedos e muito mais. Rede Prioridade 10, com espaço kids e estacionamento próprio. Preços populares, toda loja com preço máximo de R$14. Na Rua Marechal Floriano 756, Antiga Cedro. Descubra um mundo com mais qualidade, com mais segurança e velocidade. Camaquanet, Camaquanet, conexão com você. Vem, estabilidade, qualidade que você merece. Provedor de internet, Camaquanet, provedor de internet, Camaquanet. Em novo endereço com espaço moderno e aconchegante. Rua Bento Gonçalves, 1156. Fone 3671-9999. Camaquanet, conexão com você. Redação acústica. Oferecimento Bartes Móveis Planejados. O Boticário. Clínica Veterinária Cão e Companhia. Restaurante Tempero Brasil. FP0. Arquitetura. Clínica de Fisioterapia Fisiocamaquã. E Super São José. O super da nossa gente. Agora 5 horas e 8 minutos, 23 graus é a temperatura e a Caixa Econômica Federal lançou nesta segunda-feira uma linha de crédito pelo celular por meio do aplicativo Caixa Tem, por onde tem sido pago o auxílio emergencial. Emocionado ao ponto de ir às lágrimas em mensagem gravada e exibida durante o evento, do qual participou o presidente da República Jair Bolsonaro, o presidente da Caixa Pedro Guimarães disse que a nova linha dá continuidade à transferência de renda promovida pelo auxílio que tornou
possível. Essas pessoas tomam crédito entre 15% e 20% ao mês, pegam de agiota, pegam de fora do sistema financeiro, disse Guimarães, que testou positivo para a Covid-19 e não pôde participar pessoalmente do evento. Segundo Guimarães, à medida em que a Caixa seja capaz de formar histórico de pagamentos desses empréstimos, poderá oferecer condições melhores. Podemos aumentar o crédito e diminuir os juros, disse o presidente da Caixa, salientando que a operação do auxílio emergencial trouxe para perto esses clientes que não têm como comprovar renda. 5h09, peça seus produtos preferidos pelo WhatsApp do Boticário de Camaquã, é o 519-8575-7229. E por ali você pode fazer também a sua encomenda, que chega rapidinho até você. Anote aí, 519-8575-7229. Agora um assunto bem polêmico que nós vamos tratar aqui no programa, porque 1.600 motoristas foram banidos de aplicativo no país. A empresa de transportes de passageiros por aplicativo, a Uber, baniu 1.600 motoristas que usavam o aplicativo para trabalhar. A empresa emitiu um comunicado informando que foram cortados da plataforma os motoristas com altas taxas de cancelamento de corridas. Segundo os termos de uso da Uber, os motoristas são autônomos e podem fazer cancelamentos, mas a empresa alega que o uso abusivo do recurso estava atrapalhando o funcionamento do serviço. A Uber não detalha o que é considerado uso abusivo do recurso de cancelamento, mas dá como exemplo um motorista que em 30 dias cancelou 10.051 viagens das 10.473 que foram encaminhadas para ele. Para a AMASP, a Associação dos Motoristas dos Aplicativos de São Paulo, o corte dos motoristas é uma retaliação. Aconteceu sem aviso prévio e dias depois do primeiro reajuste no valor das corridas pelo aplicativo desde 2015. Segundo o presidente da AMASP, Eduardo Lima de Souza, esse reajuste só veio quando aumentou o número de corridas canceladas pelos motoristas. Ele diz que esses cancelamentos são a única forma de evitar corridas que dão prejuízo. Muitas corridas, o motorista leva de 7, 8, 9 quilômetros para buscar o passageiro. E quando ele pega esse passageiro, ele roda 1 quilômetro, 1,5 quilômetros. Eu tiro o dinheiro do meu bolso para o passageiro chegar no seu destino. Para o motorista saber quantos quilômetros vai rodar, ele precisa aceitar a corrida para fazer a verificação e ver se ele consegue ir ou não. Então ele já decide ali naquele momento que ele não é viável ele fazer essa corrida. No começo do mês de setembro, as corridas foram reajustadas em cerca de 10%. Segundo dados da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, entre abril de 2016 e setembro de 2021, o preço médio da gasolina nas bombas subiu cerca de 63%. Eduardo não consegue confirmar o número de motoristas banidos pela plataforma e compara a um processo de demissão em massa, mas para pessoas que não têm direitos trabalhistas. Não tem fundo de garantia, não tem nada disso, seguro-desemprego, e tem financiamentos veiculares que fizeram os investimentos aí para poder trabalhar no sistema. Ele sugere que os passageiros ajudem a fiscalizar a remuneração dos motoristas, o que pode ser feito segundos depois de finalizada a corrida. A dica é conferir quanto a pessoa está pagando pela viagem e quanto o motorista está recebendo. E se o valor for discrepante, denunciar a empresa de aplicativo ao Procon. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Bom, a gente falava a respeito de paralisação de funcionários do Detran-RS em Porto Alegre, que aconteceu hoje, e a gente teve também uma outra categoria se mobilizando no dia de hoje. Protestos contra os reajustes dos preços da energia elétrica, promovidos pelo movimento dos atingidos por barragens, marcaram esta segunda-feira em diversas cidades brasileiras. E aqui no Rio Grande do Sul, os manifestantes se reuniram às 10 horas da manhã no Largo Glênio Pérez, em Porto Alegre. Em Erechim, o ato aconteceu na esquina Democrática. De acordo com o MAB, que é o movimento dos atingidos por barragens, o objetivo é denunciar os altos preços da luz cobrados no país, que tem afetado especialmente a população de baixa renda. Os manifestantes pretendem, com essas ações, solicitar a reversão dos aumentos e a devolução dos valores de cobranças consideradas indevidas. Eles reivindicam ainda que o corte de energia fique proibido para famílias que comprovadamente não têm condições financeiras de honrar as contas. O MAB quer ainda o cumprimento da lei que prevê a tarifa social de energia elétrica para a população de baixa renda, a isenção da tarifa de energia para todas as famílias cadastradas no CadÚnico até o final da pandemia e um preço justo de energia para toda a população.
Graziele Berticelli, da Coordenação Estadual do Movimento Atingidos por Barragens, RS, diz que o ato em Erechim será simbólico, com faixas e cartazes com o mote da campanha. Na capital gaúcha, a manifestação contou com a participação de deputados estaduais, federais e de vereadores. Também estiveram presentes representantes de instituições e organizações que apoiam o movimento, como o CEPERS, Sindicato dos Petroleiros, Sinergisul, que é o Sindicato dos Eletricitários, CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e Levante Popular da Juventude. Para evidenciar o peso das tarifas de energia no orçamento familiar, o movimento dos atingidos por barragens aponta que em algumas periferias a conta paga pela energia elétrica ultrapassou R$1.000. Isso em áreas de periferia, onde supostamente as pessoas têm um poder aquisitivo bem menor para conseguir colocar suas contas em dia. 5h14, baixe o aplicativo da Cão e Companhia e garanta bônus para trocar por serviços de banho e tosa. E você terá cashback na loja para trocar em até 6 meses. Cão e Companhia na Avenida Antônio Duro 978 em Camaquã. E tem um projeto de lei que altera requisitos para direito à isenção da taxa do Enem. Uma proposta em análise no Senado prevê a regulamentação dos requisitos para a isenção da taxa do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. De autoria do senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, o texto aponta que o direito seria aplicado a quem tiver concluído o ensino médio em escolas públicas ou como bolsista integral em escolas privadas, ou comprovar faturamento mensal por pessoas na família de até 2 salários mínimos. O benefício ainda valeria para quem tiver doado sangue ou medula óssea nos 12 meses anteriores à avaliação. Para Contarato, a ideia visa dar mais segurança aos pedidos de isenção. O Enem constituiu um dos principais marcos no percurso educacional dos estudantes brasileiros. É certo que a gratuidade tem sido concedida a egressos do ensino médio público e a candidatos com renda familiar baixa. No entanto, a matéria se encontra regulada por portaria e pelos editais de cada exame. Assim, nosso projeto busca mudar essa situação e assegurar, por meio da lei, maior estabilidade às normas de isenção da taxa de inscrição. De acordo com a proposta, participantes que prestarem informações falsas, além de perderem a inscrição, terão anulados os resultados individuais de exames feitos anteriormente, inclusive para a admissão em instituições de educação superior. O projeto prevê ainda que o estudante que não comparecer para a realização das provas perderá o benefício da gratuidade para a edição imediatamente seguinte do Enem, salvo em situações de pandemia ou de outras calamidades públicas. Sob supervisão de Rodrigo Rezende, da Rádio Senado, Luana Correia. Bom, na manhã de hoje, na BR-392 em Rio Grande, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem por crime de uso de documento falso. Ele falsificou a categoria da sua carteira de habilitação. Durante a ação de fiscalização e combate ao crime em Rio Grande, policiais rodoviários federais abordaram um caminhão Volkswagen 16.70 na BR-392. Ao analisarem a carteira nacional de habilitação do motorista, os policiais verificaram sinais de adulteração. Após consulta nos sistemas, concluíram que o documento era falsificado, já que o homem habilitado na categoria C, que é para carros e caminhões, apresentou o documento com a categoria E, que é para carros, caminhões, ônibus e carretas. O caminhoneiro de 48 anos, natural de Jaguarão, foi preso e conduzido à polícia judiciária local e o caminhão foi apreendido. 5h17, FP0 Ponto Arquitetura, projetos residenciais, industriais de interiores e paisagismo com quem já conquistou o primeiro lugar em concurso internacional, arquiteta Priscila Miller Lerias. WhatsApp é o 51985012568. Agora a gente traz mais informações. Os Correios fazem leilão de mais de 700 mil itens a partir de hoje. 61 mil itens serão leiloados pelos Correios na próxima segunda-feira, dia 27 de setembro. São chamados refugos, ou seja, produtos que continuam aos cuidados dos Correios, mesmo após várias tentativas de entrega aos destinatários. Os objetos estão em São Paulo. Cerca de 10 lotes serão ofertados, entre eles livros, roupas e celulares. Para participar, é preciso fazer um cadastro no site licitações-e.com.br
Feito isso, pessoas físicas e jurídicas podem enviar suas propostas online. O lance inicial é de R$ 1.303. O edital está disponível na página de licitações da empresa correios.com.br. Com supervisão de Sâmia Mendes, da Rádio Nacional em Brasília, Larissa Lousrânia. E uma boa notícia para quem precisa se deslocar aqui para a região sul do estado a partir de amanhã. Isso mesmo, a partir do primeiro minuto desta terça-feira, os pedágios ficarão mais baratos no polo rodoviário de Pelotas, que é composto pelas 5 praças administradas pela Ecosul, nas BR-116 e 392, no sul do estado. Com isso, motoristas de automóveis, por exemplo, voltam a pagar os R$ 12,30 a partir de amanhã. A redução nos valores ocorreu após o Tribunal de Contas da União aprovar por unanimidade na última semana o parecer do ministro Augusto Nardes, que suspendeu o aumento de aproximadamente 8% no valor dos pedágios concedidos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres no último mês de agosto. A NTT foi comunicada da decisão e solicitou à Ecosul a redução das tarifas. A concessionária se manifestou na manhã desta segunda-feira por meio de nota, onde disse que seguirá a determinação judicial e reiterou que cumpre integralmente e rigorosamente o contrato de concessão, que é válido até março de 2026. A Ecosul também manifestou a sua contrariedade quanto à medida imposta pelo órgão de controle, uma vez que afronta indiretamente a regulação da agência, a segurança jurídica, o ambiente de negócios do Rio Grande do Sul e no Brasil e, consequentemente, o próprio equilíbrio econômico e financeiro do contrato, diz a nota. Com base nas previsões legais, a concessionária afirmou que apresentará sua defesa de modo a recompor seus direitos. A empresa buscará, mesmo diante do cenário controverso, garantir os serviços atualmente prestados, manutenção e operação diária de 457 quilômetros de rodovias, atendimentos de emergência 24 horas aos usuários, serviço de atendimento médico com ambulâncias, socorro médico e remoção de veículos por meio de guinchos, diz a nota divulgada pela Ecosul. 5h21, oferecimento de Belmóveis, móveis e decorações com estilo e sofisticação que você merece. A maior variedade de estofados e poltronas da cidade. Preços e condições super especiais é na Belmóveis, ali na Bento 111, aqui na cidade de Camaquã. E a CPI da pandemia ouvirá Luciano Hang e advogada de médicos que denunciaram a Prevent Senior. Uma semana após o diretor da Prevent Senior, Pedro Batista Júnior, negar acusações de estudos clínicos e declarar que a prescrição do kit Covid respeitou a chamada autonomia profissional, a CPI da pandemia vai tomar o depoimento nesta terça-feira da advogada Bruna Morato, que representa médicos que denunciaram um plano de saúde. Segundo um dossiê em posse da comissão, a Prevent Senior tratou pacientes com remédios sem eficácia para realizar um estudo clínico sem autorização legal. Além disso, médicos tiveram que trabalhar contaminados e sem máscaras e ainda mudar a causa da morte nas certidões de óbito. Há ainda a denúncia de transferência de pacientes graves, sem chances de recuperação da UTI para a enfermaria, objetivando a redução de custos. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, afirmou que a advogada deverá estar acompanhada de um dos médicos que trabalhou na Prevent Senior. A senhora Bruna estará aqui conosco para falar em nome, como advogada, dos médicos da Prevent Senior. Ela se dispôs a vir à CPI. Será um depoimento, com certeza absoluta, esclarecedor para todos nós. Até porque o que ficou muito claro no depoimento do diretor da Prevent Senior é que ele transfere todas as responsabilidades à autonomia médica e, em momento algum, ele diz que a direção era responsável por isso. Na quarta-feira está previsto o depoimento do empresário Luciano Hang, defensor do tratamento precoce. Ele é suspeito de integrar o chamado gabinete paralelo e de financiar sites de notícias falsas, inclusive sobre a pandemia. A CPI investiga também fraude na certidão de óbito da mãe dele, Regina Hang, que foi vítima de Covid-19. Na quinta-feira, os senadores poderão ouvir o ex-diretor do Instituto Evandro Chagas, Márcio Nunes, ou o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenchain, como explicou Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. O senhor Márcio Nunes, ex-diretor do Instituto Evandro Chagas, no Pará,
em decorrência do fato dele ser o objeto dos lobbies que envolveram vários personagens e que teve como articulador principal o senhor Marconi Farias. Estamos para decidir entre o senhor Márcio Nunes ou o secretário de Saúde de São Paulo, a partir das informações, dos indícios que tem a CPI, de eventual casos de subnotificação a partir da omissão dos óbitos por Covid que ocorre no caso Prevent Senior. Em depoimento à CPI, o diretor da Prevent Senior revelou que após 14 dias da entrada do paciente, o CID da Covid era trocado. Especialistas alertaram que essa mudança no prontuário pode ter contribuído para uma subnotificação de casos, já que os óbitos decorrentes da doença eram registrados com outra causa. Da Rádio Senado, Érica Christian. Muito bem, 5 horas e 24 minutos. É hora de falarmos sobre esporte aqui no programa. Além de admitir que o Grêmio esteve abaixo daquilo que pode fazer diante do Atlético Paranaense, o técnico Luiz Felipe Scolari mencionou que percebeu uma equipe animicamente fragilizada e disse que a sua luta é por ter uma equipe equilibrada. Não tem nada resolvido, mas quero lembrar apenas que a nossa saída da zona de rebaixamento não será fácil. Provavelmente com as atuações que temos feito, encarando uma outra dificuldade e tentando corrigi-la, nós vamos conseguir os pontos necessários para sair lá de baixo. Nós já tivemos atuações que nos dão mais segurança, mas precisamos ser equilibrados até o fim. Se formos equilibrados, saímos. Se não, formos e fizermos aquilo que o torcedor acha que tem que ser feito, não que é ganhar um jogo de 5-0, a coisa não vai funcionar, disse Felipão. E dentro da ideia da busca pelo equilíbrio, Felipão não acredita que a equipe tenha se perdido quando a formação com 3 volantes foi descaracterizada. Ele disse, a grande questão é que tem dias que as coisas não funcionam. Não é a mesma desculpa do técnico anterior, mas é uma coisa que acontece mesmo. A diferença é que com 2 meias fizemos 2 gols, mas tomamos outros 2. Precisamos equilibrar, disse Felipão. Felipão comentou que o adversário do Grêmio não é o Flamengo e não adianta fazer comparações com o que aconteceu nos últimos confrontos entre as duas equipes. Aí ele disse, o Flamengo não é o nosso único adversário, todos têm alguma qualificação. Neste momento, igualamos as nossas atuações com algumas equipes porque saímos em desvantagem. A torcida tem que conviver com essa parte de dificuldade, projetou Luiz Felipe Scolari. Pelo outro lado do Rio Grande, pelo lado colorado, o foco agora é desbancar o líder do Brasileirão, Atlético Mineiro. O elenco do Inter se reapresentou na manhã desta segunda-feira no CT Parque Gigante. Após a vitória sobre o Bahia por 2-0 no último domingo, o técnico Diego Aguirre tem a semana livre para afiar o grupo de jogadores, pensando no confronto contra o Galo, no sábado às 21 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte. A semana começou com atividades físicas, regenerativas e táticas no CT. O time que iniciou o confronto com o Bahia fez exercícios na academia e depois foi ao campo para corridas. Já o restante do elenco trabalhou com bola, realizando um treinamento tático com jogadores da categoria sub-20. Aguirre terá os retornos de Saravia e Moisés, que cumpriram suspensão. Essa é a última rodada com jogos apenas no final de semana. A partir da próxima, o calendário volta a ter jogos em meio de semana. Atualmente o Inter é o 7º colocado na tabela de classificação com 32 pontos, um a menos que o Corinthians, primeira equipe na zona de classificação para a Libertadores. Na próxima rodada, os paulistas pegam o Bahia. 5h27, o assunto agora é a taxa de doação de órgãos que caiu 26% em 2020, aponta a associação. Foi aos 19 anos que a gaúcha Patrícia Jung descobriu que tinha doença policística, enfermidade que atinge rins e fígado, herdada da mãe, que também sofre com a mesma patologia. Junto com o diagnóstico veio a notícia que ela não poderia ser mãe para não transferir aos filhos o mesmo gene. Além disso, por 21 anos, muitos sintomas passaram a fazer parte do dia a dia da Patrícia. Cansaço, falta de ar e dores. Depois de um tratamento sofrido, seus órgãos começaram a falhar e ela precisou entrar na fila do transplante. 1 ano e 8 meses depois, em outubro de 2019, veio a boa notícia. Patrícia receberia rins e fígado novinhos em folha. Ela conta que o transplante foi um verdadeiro renascimento e que todo esse processo fez dela uma pessoa muito melhor.
Eu sonhava com o dia em que eu iria transplantar e tudo isso ia ficar para trás. Eu acho que esses 21 anos serviram para que eu amadurecesse muito, para que eu enxergasse o outro de uma forma diferente, com mais empatia, com mais amor. Quando a gente fala em fila de doação de órgãos, a gente prega empatia, generosidade e amor ao próximo. E para histórias tão bonitas como a Patrícia continuarem acontecendo, é preciso que as pessoas percam o medo de doar órgãos e informem a família sobre esse desejo. De acordo com a ABTO, a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a taxa de doação caiu 26% em 2020, se comparada a 2019. Essa queda foi sentida em todos os órgãos e tecidos. Segundo a ABTO, a pandemia da Covid-19 impactou muito esse cenário, dificultando a doação justamente porque houve diminuição de voos que fazem o transporte dos órgãos, falta de leitos hospitalares e o medo das pessoas de contraírem o vírus. O médico Edson Aracaki, presidente da ABTO, explicou que a fila de pacientes por um transplante aumentou muito nesse período de pandemia, saltando de 35 mil em 2019 para 45 mil pessoas atualmente. De acordo com ele, uma pesquisa apontou que 7 em cada 10 pessoas querem ser doadores, mas quase metade delas não comunica esse desejo à família. O médico declarou que é importante conversar abertamente com os parentes sobre o assunto. A gente sabe que a doação de órgãos ela só acontece se houver uma autorização da família. Então é muito importante que as pessoas declarem ou conversem com os familiares essa intenção de se tornar um doador, porque só assim isso pode se concretizar. A pesquisa mencionada pelo médico também revela que os jovens são mais propensos a doar órgãos e que a maior taxa de potenciais doadores é dos estados do sul e sudeste do país. Além disso, critérios como renda e escolaridade influenciam na decisão. Dr. Edson destacou a importância de haver um dia para incentivar a doação de órgãos, que é no dia 27 de setembro, mas reiterou a necessidade de incluir o assunto na pauta das escolas e de outras comunidades. Se a gente tivesse um programa de educação que realmente comunicasse a importância da doação em todos os âmbitos, que a gente pudesse realmente discutir isso a fundo, provavelmente a gente poderia estar em um outro patamar em termos de doação e a gente teria provavelmente o ano inteiro, para poder discutir essa questão da doação de órgãos e tecidos. Ainda de acordo com informações da ABTO, um doador falecido pode salvar até 8 vidas. Então, se você quer ser um doador, converse com a sua família. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. 5h31. Fim de papo. Este foi o Redação Acústica na força do Super São José, o super da nossa gente. O Boticário, onde tem amor, tem cuidado. Bartes Móveis Planejado, sua vida, nossa inspiração. Siga a FP0 Arquitetura no Instagram, arquiteta Priscila Miller Lerias. Clínica Veterinária Cão e Companhia, bem-estar para o seu pet. Fisioterapia é na Fisio Camaquã. Restaurante Tempero Brasil, sabor do Brasil na sua mesa. E Bartes Móveis Planejado, sua vida, nossa inspiração. Na sequência tem as informações do Acústica News. Eu tô de volta amanhã às 4 da tarde. Para você um abraço e até lá. Acústica e a hora certa. 5h32. A promoção Sorte Cooperada da nossa cooperativa Sicredi Zona Sul, agora Sicredi